Pessoal, boa tarde. Tudo bem? Bem? Pessoal, vamos continuar lipídios. Lipídios. Hoje a gente vai falar sobre os lipídios que estão faltando, é o carotenoide e os cerídeos, tá? Beleza? Vamos para os carotenoides. Muito bem. Pessoal, os lipídios carotenoides são lipídios muito importantes assim na condição biológica, tá? Porque eles desempenham funções e são funções específicas que podem cair no vestibular com uma certa facilidade. Muito bem. Pessoal, os carotenoides, portanto, eles desempenham funções. Às vezes são funções pontuais e essas funções pontuais são cobradas em vestibulares. Tudo bem? Bom, os carotenoides, no caso, compõem um grupo de lipídios. Bem? E esses carotenoides, eles são conhecidos como lipídios coloridos ou lipídios que apresentam uma coloração, tá bem? E esses lipídios, pessoal, eles podem apresentar coloração amarela, lipídios coloridos. Eles podem apresentar uma coloração amarela, eles podem apresentar a coloração vermelha, eles podem apresentar uma coloração laranja, e é aí que a gente vai pegar. O laranja, pessoal, o lipídio carotenoide alaranjado ou laranja, ele tende a ser o mais conhecido de todos. O lipídio carotenoide alaranjado, presente na cenoura, por exemplo, se chama beta-caroteno, tá bem? Então os lipídios eles podem apresentar de coloração amarela, coloração vermelha, coloração laranja. Tá? E esse de coloração laranja tem nome, qual é? Beta-caroteno. Então, o beta-caroteno, pessoal, caroteno, que está presente em qual alimento mesmo? Cenoura, muito bem, que a gente acabou de falar, né? Então, o beta-caroteno presente na cenoura, apresenta uma função extremamente importante para o nosso metabolismo. Alguém sabe qual é ou o que o nosso organismo faz com esse beta-caroteno que é tão importante assim? Bom, beta-caroteno, pessoal, ele tende a ser digerido. Então, quando você come uma cenoura, ela apresentará então um fator de digestão. E assim que esse beta-caroteno é digerido, ele é quebrado em duas partes. E essas duas partes acabam resultando em duas moléculas denominadas de retinol. Essas duas moléculas chamadas de retinol recebem o nome também de vitamina A, tá bem? A vitamina A, pessoal, é extremamente importante para manter a integridade da retina. Tanto é que o nome da molécula em si, né, é chamado retinol, ou em alguns casos é chamado de retinal. Lembrando o que? Essa palavra, pessoal, retina, então tem fator da visão, tá bem? A vitamina A, pessoal, ela mantém a integridade da retina, o bom funcionamento da captação luminosa. Sendo assim, essa captação luminosa, sendo bem feita, você consegue então ter uma boa acuidade visual. Caso haja deficiência de vitamina A, você passa então a ter uma certa intolerância à luz. Então a luz passa a ser um fator incômodo para quem tem deficiência de vitamina A, que daí acaba se enquadrando numa doença chamada xeroftalmia. Os olhos começam até a ficar meio secos assim na questão membranosa, tá bem? E as pessoas que têm essa xeroftalmia acabam então tendo uma hipersensibilidade à luz. A pessoa não consegue ficar em local claro, ou a pessoa estando no local mais ou menos escuro, ela acaba tendo aquele efeito. Na hora que ela entra no ambiente claro, ela fica com os olhos ardendo, né, e consegue abrir, tá bem? E pode ser, essa condição pode ser por deficiência de vitamina A. Bom, o que você faria para solucionar esse probleminha de vitamina A, pessoal? Ingerir beta-caroteno. Onde, por exemplo, o beta-caroteno é encontrado? Na cenoura. Tudo bem? Tá? Sabe aquela frase, a velha frase da vovó? Come cenoura, fi, faz bem pras vistas. Todo mundo já ouviu essa frase na vida, não viu, pessoal? A vovó tem ou não tem razão? Tem razão.
Porque a partir da cenoura, o beta-caroteno, então, vai ser convertido em vitamina A pelo processo digestivo. Tudo bem? Um outro detalhe que eu gostaria que vocês anotassem aí, por um fator assim só de desencargo de consciência e talvez pontuando para você lembrar futuramente do que nós vamos falar. Os carotenos, pessoal, os carotenoides, os lipídios carotenoides, eles também têm uma importante função na fotossíntese. Escreva aí, por favor, pessoal. Os carotenoides também são utilizados na fotossíntese, pelas plantas, é óbvio, né? Tudo bem? Os carotenoides são utilizados na fotossíntese pelas plantas. No caso, a gente chama esses carotenoides de pigmentos acessórios, tá? São pigmentos que, de uma certa forma, acabam auxiliando o processo fotossintetizante. Tudo bem? Então, se porventura perguntar para você em alguma prova vestibular, os carotenoides são lipídios com função fotossintetizante, marca ou não marca? Marca, tá bem? Porque ela auxilia o processo de fotossíntese. Beleza? Vamos para o próximo grupo, pessoal, de lipídios. Nós o chamamos de cerídeos. Bom, eu vou destacar para vocês aqui, pessoal, um cerídeo muito importante, um cerídeo comum no nosso dia a dia, inclusive, né? Mas correlacionado com plantas, tá? O cerídeo mais importante, pessoal, aquele que é pedido em vestibular, chama-se cutina, tá bem? Cutina é um tipo de cerídeo presente em uma estrutura chamada de cutícula. Muito bem. Aí todo mundo olha para o dedo, né, e fala assim, nossa, tem cutina no meu dedo. Não, não é essa cutícula do dedo não, tá? A cutícula que eu me refiro, pessoal, é a cutícula desta estrutura aqui. Vamos ver se vocês identificam quem é ela. O que está aparecendo aí, gente? Uma folha, né? Uma folha. A folha, no caso, ela apresenta uma camada chamada de cutícula, tá bem? E essa camada de cutícula, pessoal, que é a cutina, né, tem uma função extremamente importante para a folha, para a planta de modo geral, né? Estou aqui fazendo a epiderme superior, a epiderme de cima, a epiderme no qual tem maior contato com a luz, tá? E também com maior radiação, então tem fator de desidratação. Estas que eu estou desenhando, eu não vou escrever o nome hoje, tá? Só vou falar para vocês, vou começar a apresentar isso aqui para vocês. Estas células são chamadas de, no caso o conjunto delas, né, chamado de parênquima palissádico, tá? As células aqui, que eu acabei de desenhar, formam o chamado parênquima palissádico. E essas que eu estou desenhando, cheio de lacunas, acabam compondo o parênquima lacunoso da folha, tudo bem? Parênquima lacunoso. Aqui, sem muitos detalhes, eu vou colocar a epiderme inferior, tem um estômato aqui, tá? No caso, a epiderme inferior, no qual o estômato pode estar presente, tá bem? Muito bem. Sem destacar muitas outras coisas, tipo os cloroplastos, tá? Só pensando nesse detalhe da cutícula, que está aqui em cima, pessoal, que é composta pela substância chamada de cutina, essa cutícula desempenha uma função na folha. Bom, pela forma com que eu desenhei, pela posição, o que essa cutícula, pessoal, tende a ser importante aqui? Qual é a importância dela nessa folha? Proteção? Pode até ser que seja, mas é uma proteção bem específica, é algo um pouco mais específico nessa questão. É uma proteção, não deixa de ser, mas é uma proteção bem direta. Qual é? Protege contra o quê? Contra a desidratação excessiva, tá? Então, de repente, pessoal, tá muito quente, essa folha ela perderia muita água, porém a cutícula evita o excesso, tá, de desidratação, ou seja, o excesso de transpiração, tá bem? Então a cutícula aí, a estrutura, composta pela cutina, a substância, ela tem fator de impermeabilização. Escreveram? Tá bem? Então essa cutícula tem o fator de impermeabilização. Joia, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos lá. Se você entendeu, talvez você responda essa com precisão, tá? Uma planta que
se caracteriza como uma xerófita. Uma planta xerófita é aquela que vive em ambiente seco ou em ambiente que tem baixo índice pluviométrico, baixo índice de chuva, tá bem? Essa planta xerófita, ela tem uma cutícula grossa ou uma cutícula fina? Grossa ou fina? A tendência de que as plantas xerófitas tenham uma cutícula grossa, então tem uma maior quantidade de cutina, tá bem? Agora, o contrário, as plantas que vivem em ambientes tropicais, que chove quase que o tempo todo, então desidratando, ela consegue repor a água com muita facilidade. A tendência é de que ela tenha uma cutícula fininha. Tudo bem, pessoal? Tá bem? O detalhe da cutícula é que ela tende a fazer esse processo aqui, tem um nome, tá? O nome desse processo é a transpiração cuticular, tá bem? Então, no momento em que eu estiver explicando para vocês o processo de transpiração pela cutícula, você vai lembrar da transpiração o que, gente? Cuticular. Tudo bem? Bom, último detalhe sobre um cerídeo importante. Escreva aí, pontue aí, por favor, tá? A colmeia de abelhas é formada por cerídeo, tá? A colmeia de abelhas é formada por cerídeo. Tudo bem, pessoal? Que é uma substância que tem baixíssima afinidade com a água. Então, a colmeia ela não encharca porque ela é feita de cerídeo. Joia?